Mas deixa o Ganhofato com calma, colocar aí vamos com calma, porque eu acho que tem algumas questões que são importantes ali, né? Eu acho que essa percepção sobre a forma de como o mundo está organizado, né, e que eu acho que vai ressoar nessas teorias da conspiração, né, desses sistemas que se preservam ao longo do tempo, como se existisse uma elite global constantemente em ação e tal, eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história para ver que esses processos que acontecem ao longo da história, eles são mediados por continuidades e rupturas. Então, por exemplo, o modelo de família que é instituído hoje na sociedade de maneira hegemônica, né, onde a gente tem esse modelo de capitalismo que é prevalente, né, que é hegemônico, é um modelo de família que foi instituído, que foi criado, que foi propagandeado a partir do século XIX e que nem sempre foi assim. Ou você pode pensar na atuação de famílias que são proprietárias privadas, né, seja de terra, seja de bens comerciais ao longo da história. Muitas delas, algumas continuam no poder, como, por exemplo, famílias da Idade Moderna, que conseguiram se constituir ali nas grandes navegações, e outras foram à falência, e outras foram à ruína, e outras se transformaram em discurso como os Romanov, por exemplo. Então, assim, eu não acho que não exista uma estrutura de poder que esteja articulada ao longo do tempo, né? Mesmo porque, geralmente... Você reconhece que existe. Existe, claro que existe uma estrutura de poder que é constituída ao longo da história. O problema é que a questão é que ela não é feita a partir de uma organização secreta de famílias que fazem isso, mas pela própria forma de como a economia política existe. Porque se fosse assim, se fosse uma continuidade permanente há 2000 anos, as mesmas famílias da antiguidade romana seriam as mesmas famílias dominantes de hoje. Mas não é isso que acontece. A gente tem algumas continuidades e tem algumas descontinuidades. Você pega para analisar... Mas continua o sistema familiar da elite que continua... Mas a questão... Mas, Gafato, uma coisa que você não está colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem... tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Cara, não, peraí, só para eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, complexos enormes, subterrâneos. Não, em todo mundo bunker gigante. Complexos. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos tem... Né? E tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só sua sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Tipo, o mundo é gigantesco. Vocês não lembram quando aconteceu, acho que no ano passado, que eles estavam vendo drones gigantes, cheios... Nave espacial? Que parecia nave espacial, que apareceram aqui no céu dos Estados Unidos. E apareceu na Europa também. Isso depois é tecnologia secreta. Cara, o mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram. E existe um mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real, porra! Tipo, na Segunda Guerra Mundial, pô, tem histórias que eles construíram cidades naquela época. Você acha que não construíram 100 anos, sei lá, 80 anos depois, pô? A gente tem tecnologias incríveis, a gente consegue cavar coisas, a gente tem muita coisa. Cara, um submarino nuclear, ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que voltar para conseguir água e comida para a tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Os Estados Unidos têm submarino nuclear, a Rússia tem submarino nuclear. É igual a gente falou na nossa última conversa. Cara, se você pega um problema e esse problema tem várias alternativas, provavelmente a mais factível é a real, velho. Mas o que existe um mundo real que a gente tem que se ligar a ele, velho.
É que eu acho que essas coisas que você está apresentando, Monark, elas não são grandes novidades, porque não é como se fosse uma grande conspiração secreta. Pô, tá o vagabundo do Elon Musk defendendo colonizar Marte antes de alterar o sistema econômico da economia política mundial. É a mesma coisa. A galera lá. Mas esse é outro assunto. Não é outro assunto. Não é outro assunto. Como que pode ser um outro assunto? O Elon Musk não é um cara que está envolvido, por exemplo, nesse circuito de famílias interessadas de alguma maneira? Claro ele é total elite. Então, essas tecnologias e a utilização delas, seja de bunkers, de tecnologias de preservação da vida, etc., etc., elas são utilizadas com um determinado propósito. Qual que é esse propósito? É garantir a garantia da continuidade dessas famílias de proprietários. Os caras preferem desarticular, destruir completamente a humanidade pelo uso incessante de recursos ambientais, de recursos naturais, para lucratividade de meia dúzia, do que alterar o sistema como um todo. Por quê? Porque a alteração desse sistema vai significar a perda desse poder. Por isso que é uma luta constante pelo poder. Por isso que, nesse processo histórico em que essas famílias trocam de lugar, em que essas famílias se tornam mais ou menos poderosas, mais ou menos hegemônicas, a gente tem lutas constantes pelo poder. Essa que é a questão. Eu entendo isso, eu até concordo, entendeu? Mas a questão é, a estrutura dessas famílias é tão avançada, eles têm a tecnologia que eles têm é tão superior ao que a gente tem de acesso normalmente, entendeu? E eles têm um controle tão grande do sistema político mundial que vocês acabam entrando na ilusão deles. Por exemplo, essa briga de capitalismo versus comunismo. Eles criaram essa discussão e essa narrativa. Mas essas elites são de onde? Elas representam que... vamos lá, se essas famílias estão... Que a elite se essas chinesa, famílias estão... as famílias milenares chinesas não estão junto nessa jogada. Se essas famílias estão... Vamos lá, se a gente está falando então de um circuito de famílias... que está preocupado de todos os países. Vamos colocar aqui, de todos os países. Inclusive todos os países do mundo, inclusive a China, a Rússia, a Antártida, tudo. Putin, a família Putin, a família Xi Jinping. Então, no Brasil, assim, no Brasil tem alguma lá? A família do Sarney tá lá, será? Não. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Então, ó, beleza. Então vamos lá. Existe um agrupamento. Do Dino é Antigona. Existe um agrupamento de famílias, né? Existe um agrupamento de interessados que buscam manter a ordem global, econômica, política, como ela se encontra. O que caracteriza essas famílias do ponto de vista comum? O que faz com que elas sejam mutuamente reconhecidas? Porque, assim, do mesmo sangue, até que dá para ser, né? Quando a gente olha para as famílias nobres, quando a gente olha para as famílias aristocráticas do século XIX, na Primeira Guerra Mundial estava lá. O rei da Inglaterra, o rei da Prússia e o rei da Rússia se matando, e os três eram primos em algum grau. Mas qual que é a similaridade delas? O que torna elas comum? O que torna elas parte de um mesmo projeto? Qual que é a característica concreta, material? Eles são mestres. Que são os mestres? Eles controlam as pessoas através da mente? O que significa ser mestre? Mestre do quê? Você é sempre mestre de alguma coisa. Pô. Não, mas mestre do quê? O que faz com que eles consigam controlar a humanidade? Porque eles têm acesso a tecnologias de uma forma assimétrica, eles têm acesso a conhecimentos que a gente não tem, eles têm acesso a estruturas... E esse acesso, e a continuidade desse acesso é produto de uma forma específica de existência na realidade material. Qual que é? Errado, você está errado. Não, você está errado pelo simples fato dessas estruturas serem milenares. E o capitalismo não é milenar. Não, o capitalismo não é milenar, mas tem uma coisa que o capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa? Qual que é essa coisa? A propriedade privada. Então a gente propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, sim. Bicho, a propriedade privada defende a gente, cara. Defende um indivíduo fraco. Monark, a propriedade privada é uma ficção. Ela é uma criação histórica. Mas é uma boa ficção. Ela é uma criação histórica. E a grande questão é que a propriedade privada se articulou, se montou. Bicho, em um momento... Fato, antes, quando não tinha propriedade privada, era tudo dos reis.
Não. Era tudo da elite. Você não podia ter nada, cara. Entendeu? Já tinha, a humanidade já teve a fase onde não tinha propriedade privada. Quem governava era o rei. Ele cedia para os vassalos as terras e tinha que pagar imposto. Cara, é assim, o mundo funciona assim. Desde sempre. Não foi a porra do capitalismo que inventou essa merda. Não foi o capitalismo que inventou a propriedade privada. Fala aí, Grelfato. Não é a diferença é que esse mecanismo de propriedade privada foi sendo transferido de classe em classe. O controle dessa propriedade foi sendo transferido. Transferido não. Foi sendo transferido e tomado de classe em classe ao longo da história. Então, a gente propriedade privada, se eles tomam, pô. É claro que é, pô. Eles têm o poder, cara. Eles têm exército. É privada. Eles têm tecnologia. Eles já são donos do mundo. Cara, o conceito de propriedade privada, ele ajuda o indivíduo. Ele consegue, ele dá dentro do sistema legal a oportunidade do indivíduo ter direito sobre algo, entendeu? Mas olha só, vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Eu acho que é importante, que talvez esse conceito seja diferente para vocês. Pode falar, Grelfato? Propriedade privada não tem a ver com as posses imediatas que eu tenho dos objetos no meu dia a dia. Propriedade privada não é meu computador, não é o telefone, não é nenhuma dessas coisas. Claro que é. Propriedade privada, nesses termos, é tudo aquilo que possibilita a articulação da sociedade para produzir. Não, isso não é propriedade privada. Isso é propriedade. Vocês, tá vendo? Tá tendo uma divergência de conceitos. Tá tendo uma divergência de conceitos. É porque os comunistas, eles têm um problema de pegar conceitos e deturparem, entendeu? Eles pegam mulheres, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que pegam homens, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é mulher, porra. Não, ninguém faz isso. Esse é o jogo deles. Não, as pessoas que escolhem fazer isso. Não, eles ficam fazendo isso. Eles totalmente descaracterizam os conceitos, entendeu? Não, o que acontece é o seguinte, a propriedade privada, ela é uma forma de estrutura que não é natural. Quando você pega para fazer uma análise histórica do desenvolvimento da humanidade, você percebe que em um determinado momento da história, em um determinado ponto lá atrás, houve o cercamento de uma região, o cercamento de uma estrutura que passou a pertencer a alguém, passou a pertencer a alguéns, né? A determinados grupos de família, a determinados grupos de guenos, que é como o Engels se refere a essas estruturas na origem da família, da propriedade privada e do Estado. E foi a partir desse processo de concentração da propriedade privada, que houve uma cisão entre dois tipos de interesses, houve uma separação entre dois tipos de interesse, entre os interesses da comunidade, que antes controlava aquela propriedade, que antes controlava aquela estrutura, e que agora passou a ser controlada por um ente particular. É essa separação de interesses, porque se o cara é detentor de uma propriedade privada, ele vai ter um determinado interesse que não vai ser o mesmo interesse da comunidade de uma maneira geral. Ou você vai falar para mim, por exemplo, porque esse interesse está sendo motivado pela manutenção da propriedade privada, portanto, da sua hereditariedade, e no caso do capitalismo, enquanto essa propriedade privada pode ser lucrativa. Veja só você, por exemplo, a propriedade privada que é realizada, controlada pela Companhia da Vale. Companhia da Vale que o pessoal aí de Minas Gerais já está cansado de saber. A Vale é uma empresa estratégica que detém o controle de tecnologias, que detém o controle de exploração de minério, que tem um monte de coisa. E é o controle da Vale, dessa empresa, dessa estrutura. Esse controle é realizado por um grupo de acionistas, por um grupo de pessoas que são compradoras do direito de serem proprietárias da Vale. É isso, elas pagam por esse direito. Elas pagam por isso. Qual que tem sido a geração positiva para a sociedade brasileira com a Vale sendo uma propriedade privada? Aí a resposta é depende. A resposta é depende. Depende por quê? Porque a sociedade brasileira, ela não é homogênea, ela não é uníssona. Então você olha, por exemplo, a Vale está lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais exportando minério de ferro para fora do Brasil. Então, o balanço da companhia e essas atividades continuam em disparada por essa lucratividade.
Só que quando você pega para analisar quais são os impactos realizados por essa atividade, em particular, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os crimes ambientais que foram realizados em Mariana e Brumadinho. Que foram realizados, que aconteceram por quê? Aconteceram porque esses proprietários olharam para a estrutura de segurança da barragem e falaram, foda-se. Foda-se. Eu quero dinheiro. Porque eu quero dinheiro. Porque fazer a fiscalização, a averiguação, né, dessa estrutura, ela é um risco para os negócios. Ela é um risco para os negócios, porque ela significa um encarecimento dessa operação. Ou a gente olha, sei lá, por exemplo, para o tipo de propriedade privada que você falou das tecnologias, das patentes. Até hoje não foi revogada a lei de patentes no Brasil, que foi aprovada no governo FHC, e que colocou o Brasil numa situação de dependência tecnológica e científica. Então, a quem interessa, por exemplo, beleza, você falou das companhias de vacina que fazem vacinas e têm essa tecnologia. Eu sou abertamente favorável que a Pfizer, que a Moderna, todas essas empresas tenham essas patentes de vacina quebradas. Por quê? Tá bom, porque enquanto elas não forem quebradas, a vacina continuará se transformando em uma mercadoria. A grande questão é essa, que no capitalismo, a propriedade privada, esse controle, passou a ser utilizado para organizar a produção de mercadorias. E na Idade Média, que você falou, em que existia propriedade privada na Idade Média. Existia propriedade privada, só que essa propriedade ela tinha uma legislação diferente, ela tinha uma forma de passagem que era diferente, ela tinha estruturas que eram diferentes, assim como na Antiguidade. Assim como nos impérios teocráticos de regadio há 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Esse processo de desenvolvimento, ele vai sendo histórico e ele vai acompanhando um percurso muito longo e que vai mostrar que algumas continuidades acontecem e outras rupturas acontecem. Tem um livro de um historiador chamado José Luiz Romero que se chama Crise e Ordem no Mundo Feudo-Burguês. Eu nem sei se esse livro tem para publicar e tal, mas é um livro que conta como que a burguesia, na Baixa Idade Média, ali no ano 1100, 1200, foi se transformando em burguesia comercial, que vai mais tarde ser dominante no século XVI, no século XVII, e que mais tarde vai ser substituída por um novo corpo de burguesia.